A paz do Senhor, meus irmãos. Deus continue abençoando a todos. E eu peço a Deus para que esses vídeos simples, apresentados por uma pessoa tão simples como eu, que possa, quem sabe, de alguma maneira, estar ajudando os irmãos, porque essa é a minha intenção. Eu tenho orado todos os dias para que as pessoas que conhecerem esses vídeos, que possam pensar seriamente nos assuntos aí apresentados. O assunto neste momento é um assunto realmente de suma importância e que eu tenho certeza que muitas igrejas estão precisando de fazer uma reforma total. Principalmente aqui na igreja, aqui da minha cidade, Curral de Dentro. Nós vamos falar sobre o comportamento na casa de Deus. Um assunto que realmente tem me preocupado muito. Comportamento na casa de Deus. Eu vou ler bastante nesse livro, Testemunhos Seletos, volume 2, a partir da página 193. Se você tem esse livro, é bom ler. Bem, para a alma crente e humilde, a casa de Deus na terra é como a porta do céu. Olha, irmãos, os cânticos, o louvor, a oração, a palavra ministrada são os meios que Deus proveu para preparar um povo para a assembleia lá do alto, para aquela reunião sublime, a qual coisa nenhuma que a contamine poderá ser admitida ali. Então preste atenção. Vamos lá. Aqui, a inspiração diz assim: a casa é o santuário da família, o aposento, a floresta é o lugar mais recôndito para o culto individual, mas a igreja é o santuário da congregação. Deve existir aí regulamentos quanto ao tempo, lugar, maneira do culto. Nada do que é sagrado, nada do que está ligado no culto divino deve ser tratado com negligência ou indiferença. Bem, aqui diz que deve haver esse regulamento, tempo, etc. Tem que haver regulamentos durante o culto. Tempo. Você sabe que existem muitas pessoas, né? E não são pouco elas, não. São bastante. Eles sabem da hora do início do culto. Ou seja, domingo, das quartas-feiras, ou sábado na escola sabatina.
mas eles só chegam atrasados. Eles não ousam, se são empregados, eles não ousam chegar no emprego passado da hora. Mas, quando se trata da igreja, o encontro com Deus, para eles, a hora que chegar, chegou. Essas pessoas que chegam aos cultos atrasados, sempre atrasados, perde as primeiras bênçãos do início do culto. E muitas vezes tiram a atenção das pessoas que estão ali, que estão focados no assunto apresentado lá pela pessoa que está ocupando o tempo naquele momento. E, além disso, dão um péssimo testemunho para as pessoas que estão vindo para a igreja. Vamos começar aí. Olha, irmãos, muitas pessoas precisam ouvir, aprender a ser pontual. Antes do culto, aqui diz assim: quando os crentes penetram na casa de culto, devem guardar a devida compostura e tomar silenciosamente o seu lugar. Conversas vulgares, cochichos e riscos não deve ser permitido na casa de culto, nem antes nem depois do serviço. Uma ardente e profunda piedade deve caracterizar todos os adoradores. Opa! Repetimos, conversas vulgares, cochichos e risos não deve ser permitido na casa de culto, nem antes e nem depois do serviço. E o que nós vimos hoje não é isso aqui. Parece que as pessoas que têm responsabilidade na igreja, seja ancião, diácono e até mesmo pastor, eles não estão atentos aos avisos da serva do Senhor com respeito ao comportamento na casa de Deus. E disse mais: devem lembrar-se de que estão presentes ali mensageiros do céu. Perdem geralmente muito da suave comunhão com Deus, ou melhor, perdemos geralmente muito da suave comunhão com Deus, pela nossa falta de quietude, por não nos darmos a reflexão e a oração. O estado espiritual da alma necessita muitas vezes ser passado em revista, e o espírito e o coração serem levados para o sol da justiça. Olha, muitas vezes as pessoas vão para a igreja e, em vez de voltar abençoado, volta amaldiçoado, dependendo da maneira conforme a pessoa se comporta lá. Então, há pessoas que vão para atrapalhar. Quantas vezes eu, olhando o cochicho das pessoas, sorriso, e eu chamar o diácono
Falou, moço, que isso? Isso aí não pode acontecer, não. Porque nem eles assistem e também tira a atenção das pessoas que estão ali, fazendo o trabalho de Satanás. Essas pessoas não deveriam ir na igreja, deviam ficar em casa. Mas, às vezes, eles não são advertidos. Falta informação, falta advertência. Aqui disse mais, durante o culto, aqui antes do culto, durante o culto. Ao ser aberta a reunião com oração, cada qual deve ajoelhar-se na presença do Altíssimo e elevar o coração a Deus em silenciosa devoção. As orações dos fiéis serão ouvidas e o ministério da palavra provar-se eficaz. A atitude indiferente dos crentes na casa de Deus é um dos grandes motivos porque o ministério não acusa maiores resultados. Estão vendo aqui? Isso é muito sério. Quando a palavra de Deus é exposta, deveis lembrar-vos, irmãos, de que é a voz de Deus que vos está falando por meio de seu servo. Escutai com atenção, não dormiteis nesta hora, porque assim fazendo é possível escapar-vos nesse momento justamente a palavra que mais necessitais ouvir. Palavras que atendidas vos livrariam de enveredar por algum caminho errado. Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidas as admoestações e advertências e repreensões, ou, se ouvidas, não terem efeito sobre o coração, transformando a vida. Olha aqui. Olha, irmãos, quando eu leio, eu tinha plano de apresentar esse assunto um pouco mais à frente. Mas isso aí ia vir me preocupando, me colocando na mente, no coração, e eu não tive jeito de guardar mais não, porque isso aí é sério. E isso está em quase todas as igrejas. Muitas vezes tem uma reunião dentro da igreja e outra reunião de pessoas lá fora conversando na porta da igreja, e que eu algumas vezes eu virei, olhei para trás assim. Agora eu pergunto, cadê os diáconos? Cadê a ordem que deveria ouvir? Deus tem misericórdia da sua igreja. Agora eu pergunto, pela graça de Cristo, a gente está se preparando para as reuniões que faremos parte lá no céu. E se nós não aprendermos a ser reverentes aqui? Um verso que muita gente sabe de cor, eu creio que você também, que vai ouvir, está ouvindo essa mensagem agora, sabe de cor. Abacuque 2:20. O Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Irmãos, a igreja não prospera, fica aquela igreja fraca, conforme foi lido aqui. O ministério não alcança melhores resultados.
Porque as pessoas que vão lá ouvir, às vezes são visitas e os próprios membros de igreja atrapalham a pessoa ouvir a palavra. E lemos aqui, às vezes é uma criança que desvia de tal modo a atenção dos ouvintes, que a semente preciosa não cai em terreno fértil para produzir fruto. Outras são os moços e moças que revelam tão pouco respeito pela casa de Deus, que se entretêm a conversar durante a pregação. Irmãos, todos os dias que a gente vai na igreja, a gente fica chateado com isso. Olha, e às vezes, né, minha esposa fala comigo, olha como é que eu falo assim, a culpa não é deles, não. A culpa é da direção da igreja, que não corrige. Eles são culpados, são. Mas a direção da igreja são mais culpados do que eles, porque não corrige. E outra coisa, que aquilo eu fico num nervo, dá vontade de sair da mesma hora dali. E quando eu vejo pessoas dentro da igreja mascando chicletes. Pessoas que às vezes até têm cargo na igreja, sempre faz alguma coisa lá, tá, irmãos, mas aquilo, eu sinto tão incomodado. Aquilo me dá uma revolta. E os dirigentes estão vendo, mas eles não leem. Eu sou mascando chiclete. Mas aquilo, meu Deus do céu, como que eu fico incomodado com uma coisa daquela? Aqui nós vemos, né, que as pessoas chegam na igreja, devem tomar silenciosamente seus lugares, ajoelhar, fazer oração. Como que a pessoa vai fazer oração com chiclete na boca? Olha, irmãos, sinceramente, isso aí, não sei quantas igrejas dessa situação, mas aqui, mas tem muitos lugares que está assim. Olha, aqui falou, né, de jovens conversando. O pior de tudo é que, às vezes, são mocinhas novinhas com namoradinhos sentados junto ali, às vezes até abraçados. Eu acho aquilo um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Desrespeito total. Outra coisa, as pessoas vão para a igreja, muitas vezes vestido de qualquer maneira. Às vezes eu vejo aquelas irmãs com aqueles decotes tão grandes. Às vezes minha esposa fala, mas eu falo, a culpa não é dela não, a culpa é do ancião da igreja, é dos dirigentes da igreja, do pastor que não corrige. A culpa, ela tem culpa? Tem, mas a maior culpa está nos seus dirigentes. A maior culpa está nos dirigentes. A pessoa está precisando de um conselho bom, ninguém vai passar vergonha, mas faça uma visita na casa da pessoa, minha irmã. Aqui,
leva a Bíblia, leva o Espírito de Profecia, minha irmã, olha, vamos dar um jeitinho, né? Vamos melhorar isso aí, etc, etc, etc. Vamos melhorar isso aí. Vai lá, o pastor por aqui não visita ninguém. Mas o ancião está aí, mora aqui. Vai lá, pega a Bíblia, pega o Espírito de Profecia. Ô, minha irmã, vamos conversar, nós dois aqui. E com jeitinho, né? Faz a pessoa conscientizar que aquela não é a maneira de vestir, né? De trajar para ir para a igreja. Mas não fazem. Não fazem. Outros vão com uma roupa tão curta, mas tão curta, principalmente as mocinhas, mas tão curta. Seria preciso visitá-las em casa. Se você não quer ir sozinho, pastor, nós vamos fazer umas visitas aí em umas casas, está precisando melhorar. Está precisando melhorar nisso e nisso e nisso. Vamos visitar algumas pessoas aí. Bem, irmãos, isso é o procedimento das pessoas ao chegar na igreja e durante o culto. Lemos mais. Aqui diz assim: se estes pudessem perceber os anjos que os estão observando, olha que sério, se estes puderem perceber os anjos que os estão observando e notando o seu procedimento, corariam de pejo e se aborreceriam a si próprio. Deus quer ouvintes atentos. Foi enquanto os homens dormiam que Satanás aproveitou para semear a cisânia. Se essas pessoas vissem os anjos de Deus, que os está observando e anotando o seu comportamento ali, irmãos. E eles enfrentarão isso no dia do juízo. Ninguém desconsidere as advertências, não, viu? Porque é muito perigoso. No próximo vídeo, vamos continuar falando sobre o comportamento